Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal e falar um pouquinho da situação do nosso Santos Futebol Clube, a situação periclitante nesse Campeonato Brasileiro. Santos em 16º colocado. E eu vou fazer um apanhado aqui, um contexto sobre o que o Santos tem que fazer para sair dessa situação, né? O nosso peixe, galera, a gente desde o começo do ano alertávamos sobre a questão do planejamento feito pelo presidente Marcelo Teixeira e sua diretoria. A gente tem que ir um pouquinho ao passado, quando o Fábio Carille, no Brasileiro, quando perguntado sobre o planejamento de 2025, disse que estava muito atrasado. E depois, em uma resposta do presidente Marcelo Teixeira sobre essa questão, ele disse que a velocidade estava boa. E realmente o Fábio Carille naquela ocasião estava correto. O que está acontecendo no Santos esse ano foi a falta de planejamento. A falta de planejamento está custando caro para o Santos. E a falta de convicção também. Porque o Santos até trouxe o Pedro Caixinha, que é um técnico, mas ele traz depois um estagiário, né, como diz popularmente o torcedor santista em relação ao Kleber Xavier. Que foram 15 jogos perdidos, que está custando caro para o Santos agora. E aonde eu quero chegar com isso? Chegar em Juan Pablo Vojvoda. O Pablo Vojvoda, ele foi contratado, e quando foi contratado, muitos canais, e eu também alguns vídeos, falei algumas questões sobre a chegada do Vojvoda. E duas questões a gente pontuou muito, de forma acho que muito eloquente, sobre as características do Vojvoda, que é um técnico trabalhador, é um técnico que entende do riscado, entende do futebol, pelo trabalho que ele fez no Fortaleza e nos demais clubes, né, que ele passou. Mas também falávamos sobre a questão da blindagem do elenco, né? O famoso entre sai de Vila Belmiro, né? Será que Vojvoda controlaria isso? Parece que as coisas agora começam a sair um pouquinho do trilho. Então, assim, a gente volta a reiterar aqui que a diretoria e todos aqueles que amam o Santos, que estão ali presentes, blinde esse elenco. Deixe o Vojvoda trabalhar, né? Porque eu acho que é daí que parte o Santos se salvar de uma Série B o ano que vem, tá? Quando ele veio, eu disse que o Vojvoda seria a última esperança para o Santos, devido ao contexto, né? O Santos veio de um 6-0 contra o Vasco, humilhante dentro do Morumbi. Isso aí é uma coisa que para esquecer vai ser difícil, né? E falávamos, né, que o Vojvoda era a última esperança. E eu ainda venho aqui dizer que acho que é a última esperança. Eu já vejo o movimento, né, de alguns já caçando bruxa em relação ao Vojvoda por causa da derrota contra o time do Ceará, mas a gente precisa fazer um balanço, né? Apesar de não estar vindo os resultados positivos com vitórias, até o jogo do Ceará ele estava invicto com 4 empates e uma vitória. E o time estava desempenhando muito bem nos jogos anteriores. O Santos desempenhou bem. Com exceção um pouco ali do Grêmio, que o Santos teve chance sim, mas não desempenhou de tanto assim, mas finalizou, né? O Santos ficou próximo também da vitória, mesmo não jogando também, mas próximo da vitória. Os outros, Bragantino foi muito bem, ganhou do São Paulo. Contra o Atlético, fez uma grande partida. O Fluminense ele tinha acabado de chegar e teve esse percalço contra o Ceará. Acontece, afinal, será difícil a gente pegar desde o início do Vojvoda até o final do Brasileiro, que provavelmente ele deva ficar, pelo menos essa é minha perspectiva. Eu acho que do torcedor, maioria do torcedor do Santos, que o Santos jogará bem todos os jogos. Não vai jogar bem todos os jogos. A grande questão é que o torcedor fica ansioso, porque o Santos está em 16º colocado,
já tá até se distanciando ali daquele outro pelotão de Sul-Americana e fica cada vez próximo da zona de rebaixamento. Então, assim, é difícil pedir calma nesse momento. Mas qual que é a solução que tem que ser? O Santos ele precisa fazer os resultados na Vila Belmiro. Se o Santos não voltar a vencer em Vila Belmiro, voltar a Vila Belmiro a ser aquele alçapão que sempre foi, vai ser muito difícil o Santos escapar desse rebaixamento. Tem possibilidade do Santos escapar? Eu acredito que tem a possibilidade. Eu acho que se a gente for pensar 2023 e 2025, o Santos tem até mais possibilidade de escapar. E mesmo que em 23 tivemos diversas oportunidades para se salvar, né? Mas o time era muito abaixo. Eu acho que esse time ainda dá para ter alguma coisa desse time. Né? Só que a torcida do Santos está impaciente, que os resultados não vêm, é muito empate. Essa última derrota com o Ceará deixa o torcedor cada vez mais desesperado. Essa é a verdade. Mas a solução, ao meu ver, é tentar trazer a Vila Belmiro e tentar trazer o fator casa novamente. O Santos venceu 2 jogos na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro. Por isso que o Santos está lá embaixo. O Santos venceu o Atlético Mineiro lá no primeiro turno, o São Paulo no segundo turno. E venceu o Juventude no Morumbi, que aí não conta que eu tô falando de fator Vila Belmiro. O Santos pega o Corinthians na próxima partida. Um jogo de alta tensão. É um clássico. O Corinthians vem numa evolução. E o Santos precisa ganhar esses 2 próximos jogos. Por quê? Depois do Corinthians, o Santos pega o Vitória. O Vitória é o time abaixo do Santos. O Vitória tem 27 jogos, o Santos tem 26 jogos. Está 3 pontos atrás do Santos. Tá? E depois que o Santos pegar o Corinthians, o Santos pega justamente o Vitória. O Vitória, por sua vez, nessa próxima rodada, pega o Bahia no Clássico. Joga em casa. Se o Vitória perder, que é isso que a gente tem que torcer, e o Santos vencer o Vitória, o Santos pode abrir 9 pontos atrás do Vitória. 9 pontos pro Vitória. Então, assim, vai dar um lastro interessante pro Santos, que depois vai ter uma sequência dificílima. O Santos que vai ter Palmeiras em praticamente uma semana e meia seguida por causa daquele jogo atrasado, pega Flamengo desse meio tempo. Então esse jogo Santos e Vitória é de suma importância. E ainda, claro, tendo que torcer pro Vitória tropeçar contra o Bahia. Tá? Ô Diogo, mas e o Fortaleza? O Fortaleza, ele está 4 pontos atrás do Santos, tá? Com 24 pontos. O Fortaleza pega o Vasco da Gama em casa. O Vasco é um time que fora não dá para confiar muito. O Vasco que já se desgarrou um pouco, né? Já não pensa tanto mais em zona de rebaixamento. E depois o Fortaleza tem 2 paradas duras, o próprio Palmeiras e o Flamengo, tá? Então assim, por isso que eu penso na questão Vitória, porque é a chance do Santos tentar se desgarrar dessa zona de rebaixamento e começar a tentar pensar em algo melhor no campeonato. O presidente Marcelo Teixeira no Sport Record falou que está super tranquilo. Ele acha que o Santos tem capacidade total para disputar, inclusive para uma competição internacional, que seria a Copa Sul-Americana, né? Porque a Libertadores, o Santos praticamente não tem mais chance de ir, né? Então assim, o Santos precisa se recuperar no campeonato dentro dos seus domínios, na Vila Belmiro. É um jogo de alta tensão, a torcida tem que comparecer em peso, tem que apoiar esse time até o final. Eu sei que é ruim chegar aqui e ficar falando de apoio, mais do que a torcida tem apoiado o Santos nesses últimos anos, é uma coisa impossível. A torcida do Santos tem demonstrado um amor assim incondicional pelo clube. Mas esses 2 jogos, os próximos, eu acredito que seja crucial para o Santos pensar na Série A ano que vem. Tá? Porque se o Santos tiver um revés, principalmente contra o Vitória dentro da Vila Belmiro, o rebaixamento praticamente será decretado, ao meu ver. Tá? Eu acredito também, pelo que a gente está vendo desse campeonato, na parte de baixo, esses times se desgarrando também ali do meio, próximo da zona para o meio da tabela, esse ano acho que a nota de corte de rebaixamento deve ser mais baixa, mas fazer os 45 pontos de segurança é o essencial para qualquer campeonato brasileiro. 46 melhor ainda. Mas
eu pelo andar da carruagem, eu tô achando que vai cair nos 42 pontos, tá? E o time do Santos, ele precisa focar dentro de campo. Precisa focar dentro de campo, se organizar, não entrar desesperado como o Santos entrou contra o Grêmio. O Santos empatou aquele jogo porque o Santos entrou desesperado, na pilha, na pressão. É diferente você entrar na partida com força de vontade, na pegada. Não pode, tem que saber separar força de vontade com desespero. Tem que saber separar essas coisas. Então, aquele jogo contra o Grêmio ficou muito evidenciou, ainda mais por alguns atletas, como o Escobar, por exemplo, que o Santos estava nervoso no jogo. E contra o Corinthians, ele vai usar muito isso. O Dorival vai usar o nervosismo do Santos para tentar desestabilizar. E tem um detalhe: se o Santos vence o Corinthians, encosta no Corinthians também. Então é mais um jogo de 6 pontos, que foi contra o Ceará, né? Pro Ceará, os caras fizeram uma festa como se fosse Copa do Mundo. Porque para eles também era jogo de 6 pontos. Tá bom, galera? Então, assim, o foco agora é essas duas partidas e torcer pro Vitória perder. O Santos precisa vencer essas duas partidas. É essencial pro Santos na Série A. E assim, é difícil a gente vir pra torcida falar que é questão de rebaixamento, mas o Santos não pode pensar em rebaixamento. Vocês já imaginaram o Santos Futebol Clube mais uma vez numa Série B? Com essa folha de pagamento absurda que o Santos tem, quinta maior do país, com contratos longos de 3, 4 anos, os jogadores. O que o Santos faria com esses atletas numa possível Série B? Então, assim, não estou dizendo que tá fácil. Não tá fácil porque o Santos está muito mal. Mas o Santos, se ele fizer a cartilha, fizer bem, ele consegue sair da situação. E outra, o senhor Juan Pablo Vojvoda, que eu, como eu disse aqui, eu acredito no trabalho dele, eu acredito piamente no trabalho do Vojvoda, eu acho que ele é sim ainda a última esperança do Santos, tem que mudar essa equipe. Mudar taticamente o time, mudar peças, para tentar inclusive surpreender o Corinthians, né? Eu acho que essa mudança do Santos passa por muito, e trabalhar muito o psicológico. Eu acho que o psicológico é o que manda muito nessas situações, quando o time, principalmente um time grande, está na zona do desconforto. E se concentrar. O Santos tem que se concentrar. Essa semana foi dado 2 dias de folga, segunda e terça, e sábado terá folga de novo. Eu acho demasia de folga também do seu Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica. Não dá para afrouxar agora. Agora é hora de apertar, deixar esses caras focados e concentrados. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like, compartilha e comenta. E hypar. Hypar é muito importante para que o canal cresça cada vez mais. Tá bom, galera? Obrigado. Um grande abraço para vocês. Tchau!